Meninos, e aí? Vocês estudaram sobre o tema? Porque eu não estudei. Eu olhei alguns vídeos, agora que fez o reboot, vocês estão me escutando? Estamos, tá perfeito. Agora que fez o reboot, parou de funcionar meu fone, eu não consigo conectar ele de jeito nenhum. Ele tá desligado. Mas vocês escutam bem, não tem nenhum barulho atrás, nada? Nada, tá perfeito. Nada. Tá igual antes, então tá, vou deixar assim por enquanto, se ligar de novo daí, tá? Não, tá ótimo, Desculpa. ótimo. Imagina. Eu pensei numa coisa antes da gente falar desse negócio, mas só assim, eu pensei agora no banheiro enquanto eu tava escovando os dentes. Que é o seguinte, é uma pergunta. Eu sei que a gente está se enrolando aqui, mas vamos aproveitar que é a reunião matinal. Eu fiquei pensando, eu vou mandar para vocês, quando eu acabar, que eu não acabei, uma entrevista que eu vi do Dario Amodei para Bloomberg. E é bem legal, porque é uma entrevista de 1 hora, ele explicando um pouco a visão dele, das coisas. Então, assim, acho que dá uns... Assim, era legal vocês assistirem para a gente discutir o que ele fala. Mas eu fiquei pensando, né? Se era possível realmente a gente ter uma inteligência que vire humana, basicamente. E aí eu fiquei matutando enquanto eu escovava os dentes. Se a gente pensar, a gente não sabe aonde estão esses avanços, a gente não sabe o que está sendo feito, né? Quando a gente sabe, já foi feito há muito tempo. Mas eu fiquei imaginando assim, a única coisa que a gente tem de diferente, além do corpo físico, é um espírito, né? Tem um sopro aqui de energia que a gente não sabe dizer o que é, mas tem algo que faz a Gilson, o Edson e a Alessandra, certo? Agora, tudo demais são processos químicos, são processos biológicos, certo? Tudo isso talvez pudesse ser replicado, construído. Agora você ficou mudo, você está no mudo, na verdade. Mas você falou que podia ser o quê? Replicado? Replicar, por exemplo, o que eu quero dizer hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão treinando modelos para raciocinar de uma maneira cada vez mais parecida ao humano, né? Eles estão trabalhando na inteligência artificial geral, muito bem. Porque eles partem... Então, quem é contra essa teoria fala que não dá, porque nem as pessoas que estudam o cérebro sabem como é o cérebro. Não dá para replicar o cérebro se você não tem entendimento 100% dele. Por outro lado, cada vez esses modelos estão avançando mais nesse processo. E é um crescimento exponencial. Então, eu acho que a capacidade que esse cérebro tem, desses modelos tem de replicar o nosso pensamento, eu acho que a gente está ainda no começo disso. Agora, se você conseguir fazer isso, será que você também não consegue criar vida em laboratório? Será que você não consegue criar os processos biológicos para que uma máquina, por exemplo, possa sentir o que é dor, sentir o que é rechaço, é rejeição? Entendeu? Eu fiquei lucubrando porque eu não acho impossível. Não vai ter alma, não vai ter esse sopro aqui que a gente ainda não sabe o que é. Mas eu não acho impossível. Eu estou falando tudo isso porque eu penso assim, se acontecesse isso, tem uma coisa a ver com a história da cidade, se acontecesse isso no futuro, ia acabar a solidão. Porque você ia conseguir replicar um ser para te fazer companhia até o fim dos seus dias. Então, a gente ia acabar com um dos grandes problemas da população, que é a solidão. É isso, só fiquei pensando enquanto eu escovava os dentes. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse meu tema matinal. Eu acho que dá para replicar, com certeza. A gente vai chegar, e já fazem isso, né? Com algumas, acho que com células e tal, já começam a... Eu acho que com certeza teria um dia. Agora eu não sei o quanto... Para mim ainda não é claro quanto isso pode ser treinado para realmente mimicar um ser humano, entendeu? O ser humano é muito complexo, né? É um sistema complexo, não tem relacionadas a sentimento, a hormônios, tem tanta coisa que faz com que você atue e fale de modos diferentes. Eu não sei. Eu acho que sim, tem como fazer algo que é muito parecido com o ser humano. Agora, é exatamente uma substituição? Não sei. Não sei. Mas talvez não ser igual ao ser humano é uma vantagem. Vou jogar aqui pimentas. Porque uma boa parte dos nossos conflitos é porque as pessoas não se entendem, né? Não se comunicam, e eu não sei se isso tem solução na vida. Mas aí vai voltar ao que a gente sempre fala, né? De ter um ser humano que vai meio que concordar com tudo que você... É aquela coisa, é como ter um cachorrinho, né? Um people pleaser. Porque
é alguém que vai estar só concordando com tudo que você fala. É uma companhia que concorda com tudo. Quer dizer, volta novamente, você não vai estar sozinho, só eu acho. Quando você falou meio que. E acredito muito, acho que talvez, será que dá para reproduzir um cérebro? A gente nem sabe como o cérebro funciona ainda na Exato. sua totalidade, é bem pouco, né? A gente sabe de neurotransmissões, sistema límbico, córtex frontal, tararará. Mas é engraçado que você falou, me veio meio assim, tá, eu tenho a mente, mas a gente não sabe ainda como funciona a consciência da mente, né? Uhum, uhum, E a consciência, né? Então, por exemplo, todo animal ele tem consciência. Não, ele tem mente, mas ele não tem consciência da mente. Ele só uhum, vive, ele uhum, sente uhum. aquilo e vai, né? Só que a gente ainda não sabe esse estado de consciência da mente. Então, tem casos, né? Por exemplo, pessoas que foram dadas como morte cerebral. E aí vão as pessoas lá para se despedir, não sei o que, não sei o que, e tem casos que a pessoa começa a reagir e chorar. Uhum, uhum, Tipo, então tem algo ali, uhum. né? Você vê que É, tem uma consciência da mente. uhum. Mas a gente não sabe o que é, como funciona, como que se dá esse estado. E aí, a pessoa morreu, não morreu? Como que fica isso, né? Esse sopro, ó, duas imagens que eu tive quando o Agilson falou da questão do, tá só, mas tá sozinho e tal, né, vai estar com alguém que replica, que é o people pleaser, né? Eu achei o seguinte, me veio a imagem da pessoa sedentária e da pessoa esportista. A pessoa esportista, ela tem uma condição física mais favorável, né? Não só estética, física. Mas para isso, ela passa a dor de ter que acordar cedo para correr, de ter que cuidar da alimentação. Ela escolhe passar uma dor para ter uma saúde melhor, um bem-estar melhor físico, certo? Uma pessoa sedentária preferiu ficar sedentária e ter o conforto de estar ali sem fazer nenhum esforço, tá? Estou colocando dois exemplos no limite. Então, para mim, neste mundo onde se pudesse se criar um ser, mas um ser que nunca seria um ser, porque é o que o Edson falou, é o que você falou. São processos muito complexos, a gente não tem real consciência, né? Ciência, não é nem consciência de tudo que envolve, etc. e tal. Você vai ter alguém que é meio limitado, vai ser o LLM com cara, né? Basicamente. Pode ser que tenham pessoas que prefiram evitar a dor de um relacionamento, porque com o relacionamento tem crescimento, tem dificuldade, tem momentos bons, tem momentos não tão bons, vai preferir ficar na. E travou. E ela tava tão feliz que não era ela que tava travando hoje. E a outra, quando o Edson falou da consciência, eu pensei, é a mesma coisa que um antidepressivo, por exemplo. Anos atrás, décadas atrás, a gente tinha uma depressão e a gente não tinha um remédio para tratar um químico, né? Você ia tratar, sei lá, na religião, na meditação, na terapia, você buscava um caminho para lidar com a sua cabeça. Hoje, você tem uma opção de fazer isso e também de usar químicos, né? Para inibir determinados processos químicos da sua cabeça que te prejudicam, certo? Então, a pessoa também tem a escolha. De novo, ela tem a escolha de falar: eu prefiro passar pelo processo humano, que vai implicar em frustração, alegria, são vários sentimentos, né? Os bons e os ruins. Eu compro o pacote, mas se a gente observar uma sociedade que é preguiçosa, que está ficando cada vez mais preguiçosa, no volumão, tá, gente? É o que a gente sempre fala. Não é aquela minoria que resolve pensar, a grande massa. Eu não sei se a massa não vai preferir ter alguém limitado, obediente, mas que faz companhia. Porque toda vez que ela pensar, não, eu quero ir para alguém real, ela já vai ficar com esse medo, mas a pessoa não vai me responder bem, mas a pessoa tem dia que tá assim, tem dia que tá assado, as pessoas somos as pessoas, nós vamos com o pacotinho completo. Então, assim, eu não tô dizendo, né, de novo, eu não tenho resposta, eu tô só jogando isso porque eu fiquei pensando o que seria o futuro, e me veio esse problema juntei uma coisa com outra, né, juntei a entrevista do Dario Amodei, com eu escovando os dentes que eu não dormi, tudo isso na minha cabeça deu essa hipótese. Não, quando você foi falando aí essa parte final, eu falei assim, nossa, mas não vai ficar muito chato você conviver com people pleaser, assim? Não vai ficar muito
boring. Eu não sei se vai resolver o Eu, problema da eu ia solidão. dizer isso, viver com people pleaser, na verdade, eu acho que cria infelicidade também. É. A gente acha que as pessoas querem isso, mas eu não sei se é realmente o que ela. No dia a dia, você ter alguém que concorda Uhum. com tudo que você fala, eu não sei, acho que em algum momento a pessoa vai continuar sentindo esse vazio existencial, porque assim, é como se você achasse que tudo que você quer é correto e ninguém te julga, ninguém te faz pensar se existem outras maneiras. Eu acho que isso em algum momento cria uma É, sensação de vazio. é, eu também. E aí, fazendo você falou da metáfora do antidepressivo, não sei o quê, o químico você tem, mas ele não te cura. Não, Né? exato. Não adianta você tomar o antidepressivo se você não fizer terapia, não olhar os Uhum, pilares da sua vida, não ter ação para isso e tararara. Então, ainda o elemento humano aqui, né, da consciência, da mente, da consciência de mente e de ação, ele tem, ele é o que vai fazer essa possível cura aí, né? E não o químico. Então, uhum, sei lá, se usar a mesma metáfora, esse pseudo-robô humanizado, ele tá É. aqui, mas vai faltar o outro lado ainda, né? uhum. Então, estamos fadados à condição Hum. humana da eterna necessidade de tentar fazer o mundo se adaptar à nossa maneira de ser, né? Porque o que a gente mais escuta é as pessoas, o fulano devia ser assim, né? O mundo devia ser assim. Hum. Então, nós estamos Sim, mas eu fadados. acho que faz parte de ser humano, né? Essa questão de ter que aprender a viver com os outros. E É. também da questão do conflito, que eu acho que uma das razões pelas quais as pessoas não querem, né, querem viver mais sozinhas, ou aquela questão de não estar num relacionamento porque pode ter conflito e tal, mas na verdade eu acho que fez parte da história do ser humano e do mundo, conflitos, né? E a gente vê isso até hoje, então assim, eu acho que você não tem como tirar isso totalmente. Coloca uma pessoa que vive só, daí começa a ter um people pleaser, né? Que é um Ah. ser humano criado como um cachorrinho que vai sempre te dar o afeto que você espera, ou concordar com tudo que você fala. Mas a sua vida não vai ser só você e aquela pessoa. Você tem que ir para a rua para comprar coisas, você tem que Uhum. interagir com outras pessoas. Daí imagina Uhum. o que não cria É. isso. Uhum. Você está dentro de um Uma cocum bolha. com alguém, de uma bolha, sempre alguém te concordando com o que você fala, e de repente Uhum. você tem que sair de casa e deparar com um mundo que não vai estar te aceitando, né? Então, assim, eu acho que é meio que é uma utopia isso. Uhum. Ó, agora o Edson me fez lembrar uma coisa, e você também, quando você falou isso do Boring. Tem um livro que chama O Animal Social, não sei se você já leu, Uhum. Edson, que acho que é um dos primeiros sobre a psicologia social. Chato, não aguentei ler, já vou avisando. Mas chato pra caramba, eu não aguentei, ter que voltar a tentar. Mas o ponto que eu ia falar que tem a ver com o que vocês falaram. Ele faz vários estudos durante décadas lá para explicar o comportamento humano influenciado pelo meio onde ele está, né? E aí ele explica que sobre a questão dos elogios, da aceitação, né? Dói mais para um ser humano uma pessoa que não gosta dele e começa a gostar, por exemplo, né? Começa a elogiar e em algum momento deixa de elogiar, essa queda da apreciação de uma pessoa que em princípio não gosta de você dói mais para você do que alguém que sempre te elogiou, que sempre te incentivou e um dia deixa de te incentivar um pouco. Eu vou dar um exemplo. Pais, né? Você elogia seu filho, mas o seu elogio para o seu filho, como ele já tem aquilo como garantido, o dia que Uhum. você fala um pouquinho menos, também não está muito nem aí. Agora, aquele professor que sempre pegou no teu pé, o dia que ele faz um elogio, você fica super dependente Ah. dele, né? E ele provou nessas pesquisas que ele fez, esses grupos de estudo, que para o ser humano é muito mais importante ele agradar quem ele não agrada normalmente. Ou seja, ele vai buscar a superação do olhar do outro. Hum. Então, aí vai na linha do que vocês falaram. Alguém que está sempre sendo agradado, também chega uma hora que a pessoa perde um pouco a razão, né? Isso é. É, Agora eu fiquei pensando quando você fala, será se esse robô humanizado ou essa pessoa robotizada não pode ser terapêutico? Por Claro, quê? ele pode fazer as duas coisas. Por quê? Por exemplo, falei, levei um pé na bunda no dia da parada, né? Ai, tava apaixonado, você fica assim, tararará. Agora, esse robô estando comigo não poderia acelerar esse processo de autoconfiança, de amor próprio, de não sei o quê, tá. Acho. É, Eu acho eu uma fiquei boa ideia. pensando assim.
Fiquei Ele pensando, pode... tudo bem, é people pleaser, né? Mas neste momento específico, ele me conhecendo, sabendo não sei o quê, ter alguém que sabe fazer o papel do elogio, te ajudar a sair desse momento, tarã, se isso não pode ter Sim. esse caminho, assim. Te dar uma Me fez sacudida de pensar. realidade, porque hoje o Ah, próprio modelo faz isso, né? Se você pede, falar, seja crítico com o meu pensamento, blá, blá, uhum, blá, ele vai entrar nesse viés, até para te agradar. Você está pedindo, eu ah, quero o feedback negativo, né? O que está ruim. ah, Então, ele poderia, o que você está falando, ser uma solução. Você pode ah. pôr modo people pleaser, modo terapêutico, modo quero colo, modo quero uma sacudida na vida. Você já ouviu falar do LLM Council? Não, tem também. Era o meu sonho, né? No meu aplicativo. Tem, na verdade tem, já existe. Eu te É. mando até o link como fazer. É, sabe aquele cara, acho que foi você que mandou, que ele foi fazer, acho que um mestrado no MIT, ou eu mando para você, não lembro. E aí ele fala sobre toda essa experiência. E uma delas é o LLM Council. Então, já tem essa programação, eu acho que está no Claude dessa, quando você digita LLM Council. E Ah, aí ele tem, são 5 personalidades, eu acho que tem agora, que vai do mais people pleaser possível até o tá falando muita bosta, né? E aí quando você ativa esse LLM Council e aí você está discutindo, fazendo problema de alguma coisa, ele já traz 5 perspectivas diferentes e a intenção não é te agradar. 5 perspectivas diferentes que podem ir desde o people pleaser ao Pleaser hard. Você até quer o 5 ao grande mesmo bosta. tempo. Isso, ao mesmo tempo. Então ele vai trabalhando com você nisso, chama LLM Council. E não é uma boa ferramenta de autoconhecimento? Não é uma forma de Sim, começar autoconhecimento for dummies? Né? Porque assim, é. você vai... Aí depende de como você vê, que nem você disse, nós naturalmente tendemos a olhar mais para o outro lado, que nem assim. Vamos lá, vamos pro podcast, tamo aí, rico famoso. 25 mil elogios por dia, mas tem 3 haters. Onde a gente vai focar? Né? Nos haters, Dos haters, né? Não tem uma tendência quase que natural da gente pegar, né? Eu não sei nem se isso é criado e somos educados para ser assim. Na verdade, talvez seja. Segundo a teoria lá do livro, a gente é educado, é uma coisa meio da sociedade, né? Que a gente É, nasceu com isso. Mas, a espera gente aí, olha e fica no meia-culpa, assim, né? Por um negócio que às vezes é um negócio pequeno, assim, né? E tá tudo mas aí, ó, mas bem. vou te dar uma visão pessoal, assim. Óbvio, fica lá o dia inteiro no latigaço, né? Ah, não tem visualização. Ai, tá uma merda. Aí tem dias que eu quero colo. Aí eu vou olhar os elogios que eu recebi. Sim, As pessoas que escreveram e fizeram um comentário. Então, também tem essa. Se você tem essa sim. autoconsciência que você É, deixar o chicotinho de lado e buscar um pouco de alento, aí você vai lá e pega aqueles comentários. Às vezes eu faço print na tela, aham, sabe? Assim, de aham. coisas que a pessoa falou que me tocaram. Você guarda aquilo. Então tem os dois lados. De novo, eu acho que se a pessoa está aberta a evoluir, Uhum. nossa, surgiu de novo. Surgiu. Eu É. Vai tava aqui, mas só que pesquisar, eu né? tava Vai aqui, mas pesquisar eu o tô. assunto. Não, não, eu tava tentando achar um lugar para carregar o meu computador porque ele tava terminando a bateria. É. E eu tô num lugar no hotel que não tinha onde eu carregar. Eu tive que caminhar pra tudo quanto é. Achei, já achei. Você perdeu o principal, a gente não vai te Não, eu tava contar. escutando, eu tava Então no. você assiste o podcast, aí você vai. Cash, aí você. É. Ah, gente, olha, eu Não, acho. A gente está aqui tentando criar. O Edson deu aí uma ideia de, né, partindo da ferramenta como uma coisa positiva, o robô humanoide em 5 modos, né? é do LLM Council, né? Tipo um Então, terapeuta, não foi? Que ele tava começando a falar de. não terapeuta em si, mas, por exemplo, né? O exemplo que eu dei, levei o pé na bunda lá na parada, tava apaixonadinho, nananã. Este robô que já convive comigo, ele podia ser uma ferramenta que ele pode acelerar esse meu processo de cura, de sair desse. Eles falam, porque ele me conhece, ele sabe quem eu sou, então é aquele que vem e o lado mais people pleaser vai falar, não, mas olha o que você já fez, olha isso, olha quem você é, como que você não sei o quê, olha por essa perspectiva, tará. Então ele pode, de certa forma, ajudar esse processo de me reencontrar. E aí, né, a Lê falou, tem o people pleaser, né? E aí hoje já tem o LLM Council, que é
o Learning Language Model Council, que principalmente no Claude, que ele tem hoje, você ativa essa função, essa programação, e são 5 conselheiros, como se fossem 5 conselheiros. Um é o mais people pleaser e o outro é o seu hater. E ele vai dando opiniões e vai te assessorando em 5 perspectivas. Ele já não é mais people pleaser, porque essa função ela foi justamente feita para não ser people pleaser, né? Aí a gente entrou numa seara assim, olha, mas vamos supor, podcast bombou, famosos, influencers, 30 mil comentários positivos por dia e a gente tem 3 haters. Quem que a gente vai ouvir mais? Né, em que momento? E aí a Lê trouxe o ponto, mas se a gente tiver um grau de autoconsciência, o dia que eu tô mais para baixo, preciso de um alento, eu vou lá e começo a olhar os elogios. E aí isso me lembrou, olha que interessante, um dos workshops nos últimos 4, 5 anos que eu tenho, que bomba, é o I Am Remarkable. Não sei se vocês já ouviram falar ou já fizeram. É um open source da Google, que é certificado, e o objetivo dele é você conseguir criar um músculo de falar dos seus achievements, de conseguir se autopromover, que é uma dificuldade. Ele foi desenvolvido só para mulheres inicialmente, e depois ele foi ampliando aí para características de grupos minorizados, e aí agora ele já é para todo mundo, de maneira como tá. E é impressionante, porque e aí tem no I Am Remarkable Websites, tem ferramentas, coisas que você pode usar, que é justamente para você liberar essa oxitocina no cérebro de quando você está falando bem, esse efeito positivo e de impacto positivo. Porque por questões culturais, a gente às vezes pode pegar e falar, não, não vou falar, né? Aí tem N, aqui na Noruega o Janteloven, no Brasil a gente tem a culpa, meia máxima culpa, né? A gente pode precisar de alguém amanhã, tarará. Só que esse exercício, um dos exercícios que a gente faz durante o workshop é 3 minutos. Você vai começar a escrever tudo aquilo que você fez e conquistou, assim, mas não pode ter filtro. Pode Vai parar. escrevendo. Tarararará. Depois, quando as pessoas param e leem, você consegue ver quase que fisicamente no corpo delas como elas vão mudando de ver esse lado positivo. Então, essa liberação de endorfinas, oxitocina, tá. E aí vem os experimentos sociais, né? Tem um que eu gosto, que é o comprar o café na Starbucks, né? Lá nos Estados Unidos, o cara vai no drive-thru, ele compra o café na Starbucks, ele vai e paga o dele, ele falou, eu vou pagar o do de trás. Aí ele paga, né? E aí, só isso que é essa gentileza, essa coisa, a pessoa que fez ficou feliz. O cara do caixa ficou feliz. A pessoa que recebeu ficou feliz. E eu aqui, só de contar essa história, a Lei já deu um sorrisão. Né? Esse efeito cascata que se tem. Então, mas precisa desse grau de consciência que você falou, né, Ale? Desse autoconhecimento. Ai, tô meio murchinho, vou lá olhar isso daqui porque eu tô precisando me alimentar disso. Então, tem uma coisa humana de, acho que saber para qual lente que eu vou. Né? Quando eu tô bem, para qual lente que eu vou. Esse experimento que você falou da Starbucks é tão legal. Acho que não sei se foi você mesmo que já tinha me contado, eu não lembrava dele. Mas é a mesma coisa quando você faz uma ajuda para alguém, do nada, sei lá, você tá na rua, o velhinho tá, sei lá, um dia uma velhinha estava perdida, fui ajudar e depois eu levei ela até o ônibus, ela ficou conversando. Sei lá, foi 15 minutos da minha vida que deu para parar, porque em geral, né? Mas é muito louco, porque assim, você vê o outro ficar feliz por algo que você fez, porque eu vi ela genuinamente feliz de ter alguém que ajudou e tal. Eu passei o resto do dia num grau de energia tão alto, e assim, custou 15 minutos da minha vida. Custou 15 minutos quando você fica 2 horas no Instagram e termina feito merda, né? Então, eu fico, né, você me fez lembrar disso. Às vezes são coisas muito pequenininhas, mas tem que ter esse autoconhecimento, Mas né? essas coisas pequenininhas são importantes para sua vida em comunidade novamente. Não é assim, é o que você faz pelo outro. E a gente tem uma ferramenta que vai te ajudar. É o que você falou de ter um comentário ruim, ou de você estar num dia mais baixo porque, sei lá, tomou um pé na bunda e precisa de alguém. Trabalho desse não é uma ferramenta LLM, é um amigo seu. Claro! Aí entra para o capítulo 2, que essa ferramenta pode te ajudar, mas vai estar te distanciando cada vez mais da realidade. Claro, mas eu vou conectar uma coisa que você falou aí com o negócio que eu ouvi ontem. O ideal é você procurar um amigo.
O que acontece? Quando eu montei lá a startup, a gente falava, as pessoas falavam, ninguém vai ficar falando dos seus problemas para a LLM. E a gente falava, vai. E, de fato, né, é o segundo maior uso da LLM. Porque, de alguma forma, você não tem vergonha. Porque, em princípio, você está falando para ninguém, né? Em princípio. Quando você vai falar para um amigo, você vai ter medo. Por mais que você ame esse amigo, você vai ter um medinho ali interno, ou uma vergonha, porque você vai expor um lado frágil seu, um lado doído. Então, assim, quanto mais a pessoa tem autoconhecimento, mais ela consegue usar o que você falou. Ela sabe que uma coisa é o problema dela, ela sabe que ela precisa, que nem o Edson falou, preciso de um alento, eu preciso, né, de alguém me dando uns tapas na cara. E você vai procurar isso, e você vai receber do outro o que o outro pode dar, não o que você quer que ele dê. E aí você vai pegar o que o outro recebeu, e se você não gostou, você vai falar, por que eu não gostei? O que foi que ele falou? Mas é um processo. Agora, quando você está no LLM, você não tem vergonha, né? É mais ou menos quando você vai para um terapeuta e fala para o terapeuta coisas que você não falaria para o seu parceiro. Porque é um ambiente seguro. Você não vai estar lá sendo julgado. E a gente tem muito medo do julgamento do outro. O que explica, eu vou olhar os 3 haters e não os 25 mil elogios, o que explica essa nossa necessidade de agradar o tempo todo, né? A gente tem medo do julgamento do outro. O que me ligou? Vocês falaram e me fez ligar. Ontem eu tive uma sensação muito curiosa, escutando um outro podcast, que eu notei quando o Edson estava falando do workshop, eu falei assim, que legal, então significa que a maioria das pessoas tem esse problema de se autoelogiar e tal. Mas, o que aconteceu, que eu ouvi ontem, me fez ver o outro lado, que aí surgiu para mim uma dúvida, será que é um coletivo específico ou será que é um ser humano de maneira geral? Por quê? O contexto era, estava vendo um podcast que estava falando de mitocôndria, outro dia a gente falou sobre esse tema, e lá pelas tantas o cara traz um exemplo do Steve Jobs para explicar uma coisa de um processo mental, e os caras falavam que ele era uma das pessoas mais eficientes do mundo, porque ele conseguia separar barulho de sinal. Não sei se vocês já ouviram essa teoria aí, que eu não conheci. E barulho e sinal era o seguinte, que ele todo dia, quando acordava, ele se focava nas 3 a 5 coisas que ele tinha que resolver naquele dia. Ele não pensava daqui a 18 meses, ele pensava aquelas 3, 5 coisas. Então, para aquelas 3, 5 coisas, ele fazia, e o cara deixou bem claro, ele tinha 18 horas no dia, o que leva a crer que ele dormia 6 horas, né? Não estou considerando que ele coma, beba, vá ao banheiro, enfim. Então, naquelas 18 horas, ele se focava nas 3 a 5 coisas. E ele aprendeu todas as outras, por mais que doessem, por mais que parecessem para ele que eram as coisas certas a fazer, ele aprendeu a dizer não. Então, a vida dele ficou focada naquelas 3, 5 coisas que ele tinha que fazer no dia, aprendendo a dizer não, inclusive para coisas que ele achava que eram importantes, mas que no cômputo geral não é. Muito bem. Aí o cara fala, não, e pessoa mais eficiente que ele é o Elon Musk, que esse ratio tá assim, quase o cara usa 90% do tempo dele na eficiência. Então, agora parem, congelem. Meu sentimento escutando. Eu, um ser humano que durante muitos anos briguei comigo mesma por essa alta produtividade. Eu cronometrava o tempo que eu ia no banheiro, gente, eu não tô mentindo. Então, assim, eu quero... xixi é rápido, pá, volta. Tô falando com alguém, aí edita que tá muito rápido, né? Para quê? Para ser eficiente. Claro, a primeira coisa que eu, ouvindo, me senti, foi angustiada. Que eu falei, então o correto, o eficiente, é voltar naquele meu modus operandi, que eu não tenho tempo para nada, a não ser para o que é importante. Importante nesse sentido, né, de produtividade. Então, a primeira reação que eu tive foi, que merda, eu tô tentando sair disso e cair nisso. A segunda, que aí vem com a história do teu workshop, eu pensei, por que isso me dói? Porque se eu tivesse resolvido com esse tema, eu ia ouvir Elon Musk, eu vi Bill Gates, eu vi o que fosse e não ia me dar em nada. Por quê? Porque eu fui criada no meio de homens. Profissionalmente, eu fui criada no meio de homens. E os homens tinham esse discurso onde eu convivi, que era, não sei se eles eram produtivos, tá? Mas a questão era, não, tem que focar, não é eficiente, não, o Elon Musk não perde 1 minuto para nada, inclusive nessa entrevista eram homens falando dele. E eu me lembrei que eu comprei esse discurso, como se fosse o correto. Então, por que vem a minha angústia? Porque no meu íntimo, eu sou mulher, eu sou diferente, eu tenho outra forma de pensar, né? A gente tem outra maneira de pensar. Isso, para mim, não era bonito. O bonito é ser, tipo, Elon Musk. O Elon Musk nem existia, né? Quando eu comecei com mais uma dessas minhas neuroses. Então, eu tô falando tudo isso por quê? Por que depois a gente precisa de um workshop?
Porque você passa a entender que o que você é não é o correto. O correto é o que essa massa está te falando aí. Então, se você não encaixou, ou se você está encaixando e sofrendo, dane-se. Mas se você não encaixou, tá errado. Por isso que depois eu preciso, lá no futuro, de um workshop que me faça parar e pensar, pera um pouco, o que eu fiz de bom? Né? E aí a segunda coisa que agora eu vou conectar com o que a gente está falando da gentileza, do Starbucks. Pô, a pessoa que é 100% eficiente, se a gente pensar que isso é o correto, não tem tempo. Não tem tempo para pensar, vou pagar a bebida para o cara de trás só para fazer o dia de alguém mais feliz. Não tem tempo de observar que alguém do lado está precisando de ajuda. Não tem tempo de ouvir uma pessoa com mais idade que se repete muitas vezes para falar, porque o processo cognitivo dela agora é mais lento. Não tem tempo. Porque isso, na escala produtiva, não aporta. Agora, na escala dos pequenos gestos, que nem você falou, os pequenos gestos são importantes, para os pequenos gestos, você precisa não estar produzindo, você precisa estar vivendo, atento, no momento, né? É isso. Falei muito já, vou ficar sem falar uns 15 minutos agora. É isso. Agora Não, vocês destrincham. Não, você foi falando, foi muito engraçado que veio um filme da minha vida que você tá comigo há muitos anos, né? E eu falei, uns workshop e outros fazem sabático, né? Exato. Né? E outros fazem mandinga, e outros fazem mandinga, e vai, a espiritualidade ajuda. Cada um vai onde pode, no que crê e naquilo que vai ajudar. Mas quando você foi falando essa produtividade, essa eficiência, na minha cabeça hoje foi, mas isso não é ser produtivo, isso não é eficiência, né? Existem outros layers, né? Mas eu também já fui desse modelo. Né? Desse modelo, não, tem que ser focado, tem que ser direto, aprende 25 mil idiomas, o que você está estudando agora, até onde você quer chegar em nível hierárquico, quando você vai ter não sei quantos milhões, e nananana. E aí você vai entrando nesse modelo mental, impudinho aqui, né? A gente impudinho aqui e vai. Né? Então, eu acho que é muito assim, hoje não tem tempo, não tem tempo. Eu acho que eu ia mais para esse lado. Qual que é o modelo mental que está instalado? Né? Porque de repente você vai aprender que isso não é eficiência. Se está custando a minha saúde, se está custando o meu tempo, tinha que ter eficiência. Claro, gente, trabalho é trabalho, tá? Não é parque de diversão, tem esse fator. Mas se não está sendo benéfico para mim, aí eu acho que talvez a geração mais nova fazem melhor, acho que fazem melhor que a gente, porque você vai priorizar. Você vai priorizar, putz, não, eu vou lá, eu vi fulano mal, eu vou chamar ele para um café. Porque esse fulano, ele faz parte do meu time, ou ele é um colega, ou ele é não sei o quê, e isso, de certa forma, vai impactar aquilo que eu confio. Então, eu preciso ter esse lado, né? Eu acho que é uma tensão que a gente vai sempre viver, principalmente quem viveu nesse modelo que a gente viveu, do hiperfoco de produtividade, né? Entre performance e bem-estar. Né? Essa sempre vai ser uma tensão, porque são demandas que sempre vão vir e a gente vai ter que ter essa escolha. E como que a gente faz essa escolha? Em que momento? Em um momento a gente vai optar por essa alta performance, tá tudo bem, em outros momentos pelo bem-estar. E aí, que nem você falou, isso vai ter impacto no gênero que você tem, na orientação sexual, na cor que você tem, da sua experiência de vida como um todo, para poder lidar com isso em classe social. Se você nasce extremamente aí sem recurso, e aí te embutam que você tem que ser uma alta produtividade, não fica doente, não faz nada, tá doente, mas vai, né? Você tá criando um modelo que é assim, massacre você mesmo em prol disso, né? Mas claro, é fácil falar disso sentado num lugar de privilégio. Né? Quando você tem, né? Quando a barriga né, não tá cheia, o cérebro não vai funcionar, as emoções não vão funcionar, tá. É isso um pouco que eu fiquei pensando, né? Será que é esse problema ou é o modelo mental e a capacidade de priorização que a gente tem? Aí eu vi as cabeças assim, aí eu não sei se a Gilson quer complementar. Eu acho que esse modelo aí de eficiência, né, de estar o tempo todo focando em algo, em resultado, a gente já tem isso muito claro. Esse foco, na verdade, tira a sua atenção para para os detalhes que são importantes da relação humana, né? Novamente, a gente volta a essa questão de tempo. A gente fala que está focando para ter resultado, mas esse foco
também está tirando todo o seu tempo de outras coisas, outras atividades que você podia estar fazendo que vão agregar valor no relacionamento humano, né? Seja com um colega, seja com uma pessoa na rua, que você falou, né? De te dar tempo de pensar, olha, mas uma atitude minha pode mudar a vida da pessoa que está atrás de mim, né? Numa fila do Starbucks. Então, assim, eu acho que esse modelo, e a gente falou já várias vezes, né, nos nossos podcasts, ele tem um intuito, ele é o intuito de maximizar os resultados, a produção, mas ele minimiza toda a importância do relacionamento humano, eu acho. Isso, para mim, eu tenho cada vez mais claro. E eu acho que até um assunto que a gente falou que a gente ia tentar discutir hoje, eu acho que não é só a nível de cidades ou governos, né? Como que pode ser criado, talvez a níveis de organização, que vocês dois já trabalharam nessa área, né? A nível de organizações em geral, né? Seja ela governo, seja ela uma cidade, seja ela uma organização corporativa, o que pode ser feito para você ajudar as pessoas a conviverem mais, a prestarem atenção no dia a dia, a terem tempo para observarem, a terem tempo para, né, quando eu falo sempre esse tempo para observação, é um tempo no qual você pode observar o que os outros fazem e como você pode impactar a vida deles, né, ou com mentorias. Então, acho que é um pouco isso, é como a gente pode encontrar um modelo em todos os tipos de organizações, né, que regem a nossa vida, para que seja uma vida um pouco mais menos sozinha e melhor para todos. Eu ainda estou dentro do meu. Eu ainda tenho mais 9 minutos para ficar quieta, mas eu anotei 4 coisas para falar. Vamos ver se. Edson, volta aí que você está iluminado agora. Não, eu concordo com a Gilson. Mas eu não sei se as empresas vão ser esse modelo, vão ser essas instituições que vão pensar nisso. Porque dentro das organizações, você tem um objetivo comum de qualquer uma, né? Que é lucro. Precisamos dar dinheiro e precisamos cada vez dar mais dinheiro. Não é que eu dou 1 milhão, tá tudo bem só dar 1 milhão aqui, só 1 milhão acolá. Não, você está sempre pensando nesse aumento. Então, quando dentro de uma organização a gente trabalha para isso, e dentro dos valores e dentro da dinâmica que acontece dentro da organização. E de verdade, eu não sei se eles estão pensando, não, agora o ser humano, vamos criar momentos de conexão, vamos criar pontes. Tanto que, assim, acho que 20 e poucos anos que eu trabalho com RH, colaboração sempre foi um problema, feedback sempre é um problema, porque a pessoa não consegue dar um feedback, assim, é um negócio impressionante, cada vez mais trabalhando com liderança sobre isso. Então, assim, eu acho que se eu tivesse que pensar uma responsabilidade disso, vai ser através de política pública, vai ser através de programas de governo, vai ser através de leis que vão pedir que as empresas façam isso. Um exemplo bem comum é cota de pessoas com deficiência dentro das organizações. O Brasil implementou isso desde 2001. Teoricamente, seria uma coisa meio humanizada, óbvio, essas pessoas também precisam comer, serem produtivas, mas elas recebem menos oportunidade. A partir do momento que você põe uma lei, e aí começa a ser regularizado. Agora, na Europa, está sendo a questão da saúde mental agora, né? Então, e no Brasil também, né? Com a NR1 lá. Então, eu acho que o lugar que vai vir isso vai ter que ser de governo. Eu de verdade, que eu queria ter essa crença que as organizações estão olhando para isso. Hoje eu falo, umas talvez olham de uma certa maneira ou outra, mas o fim, para que ela quer, é outro. Eu não sei se a lei concorda ou não. Deixa eu só adicionar algo. Eu concordo. Eu acho que isso tem que ver de algum lugar do topo, né? E acho que é governo. A gente falou também sobre isso, acho que a semana passada. Mas eu acho que tem um dado aí que você falou que as empresas não se importam. Eu concordo totalmente que não se importam. O intuito principal é o lucro, né? E a maximização de recursos e o crescimento contínuo. Mas a gente sabe que os recursos são finitos. Eles não são infinitos. Em algum momento, isso vai bater de volta. Com certeza, com certeza. Posso entrar? Deixa eu ver se já deu meu ou não, mas eu preciso entrar aqui. Já não tem. Ela realmente está cronometrando. Claro, gente, porque eu tenho a tendência a falar, eu tenho autoconhecimento, eu falo demais, e a cabeça não para. Então, eu estava aqui, não, aguenta 15 minutos, mas não deu, gente, eu tô com um monte de coisa. Vou tentar ser rápida.
E vou começar discordando de você, né? Você fala, os recursos são finitos. Talvez seja um fato, talvez, não sei, talvez. Da mesma forma, como todos nós vamos morrer, isso é uma das realidades. Mas a gente vive como se a gente não fosse morrer nunca, né? Então, eu acho que a mesma história de quem fuma e tem lá o seu cigarrinho, fumar mata, e aparece aquelas fotos que são piores do que um filme de terror e a pessoa continua fumando. Tipo, comigo não vai acontecer esse câncer de pulmão horroroso, né? Então, eu acho que existe uma coisa do ser humano, que eu não vou entrar no porquê disso, mas a gente tende a coisas que desagradam a gente, do tipo, vou morrer, o recurso vai acabar, se eu usar esse vício, se eu continuar nesse vício, eu vou morrer, né? Vou ficar doente. A gente tende a pensar que, e é um fenômeno também social que eu esqueci o nome, você tende a pensar que isso não acontece com você. Então, o fato dos recursos serem infinitos mobiliza alguns coletivos, mobiliza quem está atento a isso, mobiliza quem está querendo deixar um futuro melhor para os filhos, mobiliza a Greta, amiguinha lá que dá medo no Trump, alguns coletivos, mas não é a grande massa. A gente vive como se eles não fossem acabar nunca mais, né? Então, dito isso, então esse passo, eu acho que a gente ainda é muito cego para isso. Mas indo de trás para frente, eu concordo com o Edson, que eu acho que existe um problema hoje nas organizações, que existiu sempre, mas agora houve uma mudança muito importante, que é o acesso à informação. E vou chegar lá. Então, qualquer empresa, se você pegar... Vamos pegar, gente, o exemplo mais simples. A gente monta uma empresa, a gente monta um cafezinho. Você gosta de cafezinho. Seu sonho é ter um cafezinho, porque você morou na Grécia e você viu um cafezinho e se apaixonou. Tudo bem. Existe um sonho do fundador, certo? Seja porque ele viu uma oportunidade de negócio, seja porque ele tem né, muitas pessoas fazem cerâmica, yoga, porque tem uma paixão por aquilo. Mas quando ela monta um negócio, quem já montou sabe, para ele existir, você vai precisar gerar dinheiro, porque você vai ter que pagar pessoas. Então, já começa a partir daí que, por mais que você contrate as pessoas, os primeiros empregados da sua vida, você cuida como a sua família. Quantas décadas a gente não escutou isso, né? A empresa é a sua família. Começa aí. Mas chega uma hora que essas relações, assim como o nosso corpo humano, são complexas, porque você começa a negociar com o fornecedor, aí você tem um concorrente, aí o cara do lado fez o café mais barato. Então, vai chegar uma hora, para mim, você ter um negócio é administrar dilema o tempo todo. Porque vai chegar uma hora que você vai começar a fazer coisa que você não fazia. Ou você vai começar a ter uma ganância que você não tinha, por N razões. Aí você vai para as empresas grandes, né? Então, as empresas grandes fica super difuso isso. Porque já não tem lá um fundador, o Johnson & Johnson. Não, você vai ter uma série de pessoas com várias agendas. Desde pessoas que vestem a camisa até pessoas que estão lá porque querem dar um dinheirinho e cair fora, né? Essas relações vão se tornando mais complexas. Só que essa empresa, de cara para o mercado, ela está o tempo inteiro olhando o que o outro está fazendo, porque a nossa visão é essa. O outro, eu tenho que ganhar a corrida. Então, veja como uma coisa puxa a outra. A corrida, você nunca sabe para onde você vai, mas a corrida. Então, se o outro fez uma coisa, eu tenho que fazer mais. Aí eu não tenho dinheiro. Aí o que eu faço? Vou pedir fundos. Aí entram investidores. Investidores que podem ser investidores vocacionados para aquele negócio, e pode ser gente que está pondo dinheiro, já falei isso várias vezes, como a gente põe no fundo. O fundo deu 0,5, outro deu 0,6. Você não quer saber se um está investindo em arma. Se você, né, a gente já falou sobre isso. Se você tem consciência, você vai olhar, mas a maioria de nós vai pegar, vai tirar de um e vai pôr no outro, certo? Então, gente, e torna impossível para uma empresa, é que nem um país. A Noruega consegue fazer muitas coisas, mas é um país pequeno. Vamos ver a Noruega do tamanho dos Estados Unidos. Vai se perder, né? Então, assim, chega uma hora que você não consegue, aí você vende o sonho de estamos olhando. Quando você fala, estou olhando, tem algumas empresas que olham, tem algumas empresas que fazem coisas, mas como é sempre uma administração de dilema, isso não é prioridade. E vou dizer mais, voltando nos recursos escassos, as pessoas estão tendo burnout. Quando eu comecei a montar aquele negócio lá, era a questão do burnout e tudo. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas, a gente está pedindo uma produtividade inumana para a grande maioria das pessoas. Então, as pessoas, ou elas estão correspondendo, ou elas estão morrendo no intento, certo? Recursos finitos, certo? Saúde é finita, né? A capacidade cognitiva é finita. As empresas estão pensando, eu dou uma apertada aqui, depois eu dou umas férias, eu dou uma apertadinha ali, depois eu faço um sabá, depois eu dou um workshop. E vão apertando. E sabe por que vão apertando? Porque a hora que elas virem que aquilo explode, elas têm a impressão que elas vão encontrar mais no mercado. E se elas não encontrarem mais, agora tem robô para fazer.
Então, é uma dinâmica que é triste falar, e eu acho que uma parte do que a gente faz no nosso podcast é tentar trazer essas nossas experiências. É impossível uma empresa fazer isso. Então, vou terminar dizendo que o Edson tem razão quando ele fala tem que ser o indivíduo. Primeiro, o indivíduo ele tem que lembrar de onde ele veio. Porque é muito importante a gente pegar a narrativa. É a produção. É o hiperfoco. Da onde eu vim? Eu sou uma pessoa branca, classe A, que eu tenho, né, já tudo montado. Talvez para mim essa narrativa funcione. Eu sou uma pessoa negra do subúrbio que talvez essa narrativa funcione de outra forma. Eu sou uma pessoa com necessidades especiais, sou deficiente. Né? E a gente não, a gente pega a narrativa e todo mundo se adapta, tipo one size fits all. Então já começa o sofrimento daí. E a segunda coisa a gente está sofrendo aí, mas a gente está tão nessa mesma roda que uma empresa que a gente não para falar o que importa realmente. Eu preciso comer, é o que o Edson falou, estou sentado aqui no alto do meu privilégio, é fácil falar. Vou fazer um sabático, né? Porque eu tenho prato na mesa. Agora, eu tenho prato na mesa e estou me matando, como é que eu consigo ter um prato na mesa e ainda encontrar um espaço para mim? Porque o dia que essa pessoa não tiver um espaço para ela vai viver nessa roda, que também vive uma empresa. Aí o problema é que a empresa... O problema não, né? A vantagem é que na empresa tem muita gente que tira muita vantagem dali, certo? Mas é a mesma roda. Então, eu não acho que é uma empresa, não. Concordo com o Edson, que são políticas públicas, e aí vamos entrar em, né, como é que o poder público está atualmente, mas tem que partir do indivíduo, ele tem que ter um autoconhecimento que não interessa nem para a política e nem para as empresas. Porque quando você começa a questionar muito, né? Então, só para não tirar o gancho que eu falei que mudou nos últimos anos, por quê? Até uns 30 anos, 20 anos atrás, Edson era dessa época também, a gente comprava os discursos das empresas. A gente comprava, quando uma empresa falava, aqui a gente aposta na liderança, a gente se matava para fazer, porque a gente acreditava. Hoje, eu arrisco dizer que se a gente fizer uma pesquisa no mercado anônima, eu estou arriscando aqui, mas não acho que eu estou muito fora da realidade. 15% no máximo deve acreditar no que acontece numa empresa. Os outros 85% passam entre finjo que não vi, estou de saco cheio, odeio e está me fazendo mal, odeio e está me fazendo mal, mas eu preciso ficar. Acho que seriam essas as respostas. O que vocês acham do que eu falei? Concordo, para mim isso é muito claro, mas eu concordo, acho que é claro, mas eu acho que a questão dos recursos, apesar de falar que vai ter um dia a nova tecnologia, vai haver robôs eu acho que a gente está chegando cada vez mais próximo de um colapso. E quando esse colapso realmente, pode ser desde mudança climática, que a gente está claramente vindo, está cada vez mais próximo, eu acho que aí sim vão começar a acontecer coisas que vai mudar a consciência, tanto de pessoas, tanto ou pressão das pessoas que vão ter que haver algumas mudanças. Algo vai catalisar isso. E eu acho que a gente está cada vez mais próximo desse colapso, ou de clima, ou de sistema, que vai meio que mudar um pouco disso daí. Concordo que vem de políticas públicas, é o que você falou, não vai vir de uma empresa que está querendo maximizar. É claro que depende de regulamentação política, de vontade política, mas só que existe a vontade do lado deles também? Não existe, é o que você falou, né, Ale? Então, assim, por que alguém a nível institucional público faria algo? Porque eles também querem continuar serem reeleitos e tal. Então, eu acho que isso só vai vir de pressões de colapsos de sistema. E eu acho que cada vez a gente está mais próximo. Eu acho que essa aí é a única diferença quando você falar que não tem o porquê alguém fazer, porque apesar de todo mundo saber que existe, né, os recursos são finitos, tudo vai continuar do jeito que está. Eu não sei, eu acho que a gente está cada vez mais próximo de uma mudança. Enquanto a gente foi falar, eu pensei, eu acho que os recursos são finitos mesmo, né? Quando a gente pega a água, a terra, esses recursos eles são finitos, né? Eles não são para sempre, assim. Mas eu questiono no colapso ainda. Eu não sei se a gente não está no efeito do sapo na água quente. Porque o tipping point, né? Quando a gente olha a questão da natureza, né? Emissão de gás carbônico, poluição dos mares, de gelo, né? Já aconteceu, gente, assim. Tem lugares que não tem mais volta atrás, os corais na Austrália, o degelo na Rússia, a parte da floresta amazônica, a parte da floresta do Canadá. Então, não tem mais volta, né? Não vai voltar a ser como que era, não tem recuperação.
Então, mas eu tenho mixed feelings. Eu acho que o colapso, eu acho que vai ter uma mudança, alguma mudança vai ter, mas não sei se vai ser assim um grande colapso, porque eu acho que as coisas estão indo meio que o sapo lá na água fria e estão esquentando. Então, talvez eu tô um pouco o LLM pessimista. Ou Eu realista. acho que a gente tá. A humanidade tá virando esse sapinho assim. Sabe o filme Don't Look Up? Meio que assim, o cometa tá vindo, o cometa tá vindo. Ah, não! Mas delusional, assim. Então, eu acho que essa mudança talvez venha para poucos, assim. Eu tô vendo, eu esqueci o nome, mas é uma série na Netflix agora, que é espanhola, e é onde os milionários, bilionários da Espanha, eles compram um espaço num bunker que foi construído, super luxuoso, nananana, mas na verdade aquilo é um experimento social que fizeram e não contaram aos bilionários milionários que pagaram 45 milhões de euros para estar naquele bunker. E quando eles vão para lá, o comportamento deles é de milionários. Tem uma mulher que se recusa a levantar para pegar comida. Ela, não, eu tenho que ser servida. Como é o nome da série? Para eu Eu anotar? vou olhar, eu olhei até aqui pro lado porque eu achei que estava aberto, mas não tá, aí eu te passo. Mas a série passa disso, então assim, eu acho que a gente tá nesse efeito sapo na água fria esquentando aí. Mas Quer é um exemplo? interessante você estar dizer isso. Posso só dar Ah, um desculpa, exemplo, fala. Agilson, só para você ter um exemplo real do que o Edson está falando, que eu tendo a concordar mais com o Edson com muita tristeza, tá? Eu acho que sim, que tem pessoas que Eu estão também não queria. conscientes, né? A gente não queria falar isso, mas um exemplo muito recente, o Covid. É, Quantas e quantas pessoas, agora é o momento da gente criar comunidade, agora é o momento de estar perto dos seus, agora é o momento. O que aconteceu 6 anos depois? Seis. Parece que aquilo aconteceu em 1814, junto com a gripe espanhola, sei lá, e tudo bem, as pessoas ficaram mais individualistas, as pessoas ficaram menos confiantes umas nas outras, as pessoas. Então, a gente teve um exemplo, porque o Covid foi várias coisas, e uma delas foi um grande experimento de como a sociedade viveria isolada, né? Não acho que a gente mudou muito. O que eu acho que aconteceu é que teve muitas pessoas que tiveram pela primeira vez, porque quem já pensava, gente, só teve mais tempo para pensar. Teve gente que por uma primeira vez abriu uma portinha e sim houve um movimento de gente que resolveu mudar sua forma de viver, né? Às vezes até casamentos que se desfizeram, né? Várias situações aconteceram, mas foi muito tímido. Não foi em larga escala. E o melhor exemplo vem agora. Passa 2, 3 anos, todo mundo começa a ladainha de voltar a trabalhar no escritório, ninguém se convence disso, né? Ou pouca gente se convence disso. Aí todo mundo acabou sapo na panela. Chega uma hora que você vai ficar brigando, você vai falar, não, vou embora. Aí estoura uma guerra, aí você fala, vou perder emprego. Então você não vai embora. Você se agarra, vai 4 vezes por semana no trabalho e vai 4 vezes por semana no trabalho reclamando. Você vai. Entende? Então eu concordo com o Edson que para que a coisa, infelizmente, para que a coisa mude na medida que você, Agilson, né, acha que tá, que a gente pode estar realmente chegando perto de um colapso, mas que a gente reaja a isso, tem que ser uma tragédia. Tem que ser uma tragédia daquelas Mas que dizima um concordo, terço da população do mundo, sabe? concordo. Mas aí mesmo, eu acho que essa questão do colapso, a questão do sapo, eu acho que é um excelente exemplo. Vamos pegar, você está num mundinho, né, que a temperatura está subindo gradualmente, ponto, você está se acostumando com esse aumento da temperatura, até que aconteceu uma grande tragédia. Eu acho que até esse momento a temperatura está subindo aos poucos e todo mundo está se acostumando e achando que isso não vai dar em nada. Já entrou em colapso, como o Edson disse, não tem mais volta atrás. A gente não está sentindo ainda na pele, porque ainda é gradual, até a hora que der uma grande tragédia. Aí sim, aí eu acho que vai haver um momento de mudança. Mas a Gilson, assim, eu vou discordar num ponto assim. Esperar uma grande tragédia, a gente tem flooding no Brasil, pessoas morrendo com um verão na Europa. Assim, qual que é o tamanho dessa tragédia que precisa acontecer, né? Tipo, Brasil e Rio Grande do Sul, 2 anos atrás, ficou debaixo d'água, as cidades foram devastadas, gente morreu, famílias foram perdidas, né? Pessoas morrendo em Paris, assim, não é que eu tô usando uma cidadezinha de um país subdesenvolvido, não sei o quê, porque eles vivem em apartamentos que não tem janela, né? Aí tem onda de calor, entendeu? Então, por isso que eu acho que é meio que tá sendo esse efeito do sapo, assim, porque já acontece.
né? E fazer. Eu isso olhei Mas aqui é o nome isolado, da né, série. Edson? acontece, mas é igual a história do É cigarro que eu isolado. falei, não é isso? Por exemplo, o- quando tem uma enchente no sul, pô, pegou muita gente, acabou com a vida de muita gente, mas não acabou com a do Sudeste. Então, você É um sente lugar. pelo outro, mas esse período de sente, de solidariedade, de mandar coisa, que nem na Venezuela. Venezuela é uma desgraça aí. Agora eu já estou só ouvindo a história do que bombardearam o Irã de novo, nem lembro mais da Venezuela. Então, assim, quando a gente tem que ser em larga escala, porque não, se você olhar as regiões que inundam e tal, cada vez está chegando mais perto de uma população, né, representativa. Mas, em geral, você vê na Ásia, pega aquelas vilas de pescador, é gente que, infelizmente, some do mapa e é uma contingência. Né? Então, infelizmente, a gente não tem essa percepção de que a gente faz parte dessa tragédia. Uhum. Né? E que a Concordo. gente, de alguma forma, também é responsável pelo cara que morreu lá no tsunami lá atrás. Né? Sim, né? Concordo. Eu olhei o nome da série aqui, ela chama O Refúgio Atômico. Ah, que criativa. É. Tem uma boa, Você depois se der conseguiu tempo eu vou assistir ela indicar. inteira, Edson? Eu só vi o começo, daí eu meio que achei que não. Não, Eu vi primeiro. mas aqui o começo é chato, o legal dela vai ficando Ah, tá. depois. Vai ficando depois. Tipo, acho que lá pelo terceiro episódio, assim, que vai ficando legalzinho. Então, assim, a gente está meio que. O que a gente está dizendo aqui é que nós acreditamos que isso não tem muita mudança. Então, a gente vai continuar vivendo nesse sistema em que todo mundo aceita e vai fervendo aos poucos, né? Nesse caldeirão que a gente vive e nada vai mudar. Eu acho que a mensagem para mim é assim, existe uma mudança, ela é possível, só que a mudança mais rápida é no nível individual, que nem ela falou. Isso. Qual que é o nível de consciência que a gente tem de quem a gente é, de onde a gente veio, como que isso me impacta como indivíduo para eu poder navegar aí. E aí eu acho que uma vez entendendo isso e você conseguindo navegar, chegar numa posição de poder, vamos pensar assim, de poder de alguma mudança maior, você lembrar disso. Eu falar assim, porque aí você não vai sozinho, tem outras pessoas que vão com você. Exato. Que é o principal ponto quando eu trabalho com diversidade, aí a gente encontra executivos que são de grupos minorizados, fala assim, tá, beleza, você chegou aqui, o que você vai fazer? Qual que é o legado que você quer deixar? O que você quer transformar para que os próximos que vêm não tenham que passar por tudo isso que você passou para se empudinhar e chegar aqui, né? Para despender essa energia. Eu acho que o mais rápido é esse nível individual, assim. Num nível social e coletivo, ixi, aí a gente vai fazer planejamento de cenário, olhar as instituições, para onde está indo, quem vão ser os grandes stakeholders, quem vão ser as grandes influências de mercado, para tentar fazer alguma coisa, assim. Mas hoje eu consigo olhar minha resposta, que é no nível individual. Isso. Olha que interessante a semântica, só fazendo uma parte. Você falou grupos minorizados, né? É. E me veio assim, me deu uma, né, porque eu falaria grupos minoritários. Aí eu pensei, claro, quando a gente fala minoritários, parece que é uma condição, não que eles foram minorizados. É isso que você quis dizer usando essa expressão? Não. Sim e não. Né? Porque quando a gente fala minoritário, na verdade, não. Quando você olha número, a maioria da população do mundo é negra, mais da metade da população é mulher, eles são maioria. Tá. Mas quando a gente fala em questão de acesso à Foram oportunidade, a minorizados. crescimento, eles são minorizados. Gostei. Né? É por isso. Eu acho que tem um fator, né, depois eu acho enfim, só quero jogar uma coisinha aqui. Eu acho que tem que ser no nível individual, mas existe uma coisinha que essa é difícil de praticar na atual condição, que é o ato de fé. Porque assim, quando você faz no seu nível individual, você vai começar nos seus pequenos hábitos, mas vai chegar uma hora que você vai ter que tomar decisões que talvez elas vão ser sacrifícios para você. Né? Vou dar exemplo, vou deixar de consumir determinada coisa, ou vou gastar mais tempo da minha vida fazendo uma outra coisa para ajudar não sei quem. Vai partir de princípios, de coisas que você vai deixar de fazer que te agradam para um bem maior. E aí, nesse momento, você tem que confiar que os demais, no seu momento, também vão fazer isso. Porque senão a tendência que a gente tem é desanimar no processo. Né? Porque o Agilson mesmo fala, então o que nós vamos fazer? Vamos ficar esperando o mundo acabar?
Porque essa é a sensação que dá, né? Quando você fala quem tem o poder de fazer, igual a empresa, vou voltar no microcosmo da empresa, a cultura, fica toda hora falando a cultura é que manda de cima para baixo, não adianta ser lá embaixo. Então você fica muito impotente. Mas a gente fica impotente? Sim. Mas tem outra coisa a se fazer? Não. Então, assim, essa é a primeira a se fazer. E o que vai criar cola de você ter um grupo suficiente para mobilizar é a fé que você tem que outras pessoas vão entrar na mesma linha. Porque você ainda vai se deparar com muita gente que pensa completamente diferente de você, que está em outro nível de consciência, que está em outro nível de interesse, que está mais cego ou até mais lúcido que você. Então, assim, esse ato de fé é uma coisa que a gente está perdendo. E eu acho que isso, que é difícil de tocar, é a cola que daria essa condição das pessoas começarem a criar um movimento capaz de mudar, né? O needle lá, o ponteiro. Como diria nosso amigo Paulo Freire, há que ter esperança, mas do verbo esperançar, não do verbo esperar, né? De Exato. pegar e ter essa transformação. Eu acredito nisso. E pensar que talvez o resultado não vai vir pra gente, né? Vai vir para quem vai ficar, do legado que vai, né? E ter um cuidado com os possíveis pushback, né? Eu fico muito preocupado que nem agora a questão do voto da mulher. Eu falo assim, ah, não, gente. Ah, não, agora a mulher vai perder direito a voto. E como que está acontecendo essa discussão agora Como é de que tá essa novo no discussão? mundo? Porque agora tem uma discussão dos movimentos religiosos e daqueles que estão em poder, assim, da mulher não ter voto e ter um voto por família. E isso não é coisa que nem já está nos Estados Unidos, já está no Brasil, já está assim, né? Então, de tirar o poder do voto da mulher. Então, eu falei assim, a gente já está de novo, parece que vem aquele efeito pêndulo, mas ele está indo em coisas que eu achava que não tinha que discutir mais. Exato. Né? Eu falei assim, não, o pêndulo ok, dá uns passinhos para trás, mas porra, precisa ser tão para trás assim. Mais um motivo para as pessoas quererem viver sozinhas, então. Elas não casam para ter o voto daquele do lar. Pronto, Exato. outro argumento do podcast anterior. Por que não, por que não morar Ter junto? voto. Então, Agora, assim, se é um voto por casa, então é melhor não casar. Daí você é o único na casa. Porque o que vai acontecer com mulheres que, por exemplo, sei lá, se acontece isso com as pessoas que eu conheço são mulheres, elas vão dar um jeito de ter outro domicílio. Mas, agora do voto, e aí vou falar do Brasil, sabe o que me preocupa? E aí eu posso até me colocar nesse balaio, tá? Eu acho que a grande maioria, pelo menos a grande maioria com quem eu convivo, a gente é pouco politizado. A gente dá pouca importância para o voto, porque esse papel de esse sentimento de impotência é muito latente na gente. Todo mundo, a gente tem umas crenças, né? Todo mundo é corrupto, ninguém vai fazer nada bom, né? Eu vou votar e o voto é comprado. Então, eu mesmo, faz anos que eu não voto. Eu justifico o meu voto, eu não voto porque eu não encontro, eu não quero dar voto útil. Eu já tomei uma decisão que eu não quero dar voto útil. Então, se eu não encontro alguma opção que eu acredito, eu não voto. Mas eu também deixo de exercer o meu direito, né? Então, eu acho que muita gente vai falar, para que eu vou mexer nisso? Nem voto, melhor mesmo. Entende? Pode ver, sabe como é que você pega isso? Pega quem já não é obrigatório votar, é mais de 60 anos, não lembro, e vê quantos por cento da população continua votando, quando ele não é obrigatório. Entende? É interessante, mas você tocou em algo agora que eu acho que a gente já tem alguns exemplos muito fortes e interessantes de representação política. Melhor quando você começar a falar, é melhor você tirar a câmera e depois eu congelei. Eu vou tirar, tá super lento aqui. Eu acho que a gente já tem uns exemplos interessantes de representação política hoje no Brasil, de pessoas que realmente estão querendo fazer algo, mudar, sabe, esse status quo que existe. E eu acho que talvez é um sentimento que a gente tenha na nossa idade hoje, de pessoas que a gente vê que são mais velhas do que a gente, mas talvez existe uma população mais jovem que comecem a acreditar nessas pessoas que estão vindo aí, que fazem uma diferença no Congresso, que realmente votam por leis que pensam na maioria. Eu não sei, Edson, eu tô vendo você aí balançar a cabeça, infelizmente minha câmera tá desligada, mas eu acho que a gente tem muito melhores exemplos hoje de pessoas que fazem diferença do que existia no passado, entendeu? Eu concordo, eu acho que
Não está no estado que a gente gostaria que estivesse, né? Mas eu concordo que tem uma evolução Não, de representatividade maior de outros, né? Mas se a gente olha número, 70% das pessoas que estão no Senado ganham mais de 50 milhões por ano, né? Então, eles estão fazendo política para quem, Exato. né? Então, Indecentes. isso falando do Brasil. Mas eu concordo com você. E ainda vou além, né? Ainda esse mindset de que fazer política é voto, e não é, né? Não é só votar. É como que a gente cobra, como que a gente faz Como a gente gestão, como que a acompanha. gente acompanha, como a gente entende como eles estão criando lei. Ah, por que que esse projeto ele está indo mais exato. rápido para votação do que o outro, né? Quem que se beneficia desse projeto ou não? Então, é tudo isso. E eu confesso que é muito difícil achar gente que tem esse modelo mental e sabe o que está acontecendo. Eu vou te falar, o pessoal aqui na Noruega faz isso muito bem. Eu aprendo muito assim, porque eles sabem. Eu falo assim, a vida dos políticos é quase influencer, assim, eles acompanham de olho, uma coisa mínima. Eu lembro que teve uma ministra da Educação que ela foi demitida aqui porque na tese de mestrado dela encontraram algumas suspeitas de plágio. E ela foi demitida. Agora no Brasil a gente tem pessoas que colocam coisas no currículo que eles nem passaram na porta e estão lá, ó. E a gente acha engraçado, a gente conta e É, dá risada, tipo, é assim mesmo, né? a gente meio que, é isso Mas aí, né? ó, vou falar do Brasil, né? Vamos pensar não dá para generalizar, porque É, é um povo muito diverso, mas vamos pegar assim o público para quem a gente fala, né? Mais ou menos. hum, Como é que é o dia a dia dessa pessoa? Pelo menos entre logística para ir ao trabalho, quando tem que ir ao trabalho, e trabalho, as pessoas vão levar entre 10, 12 horas, né? Nesse processo, certo? Né? O pessoal trabalha 8 horas, mais hora do almoço, mais ida e vinda, vai, metade do dia. Que ela durma 6 horas por dia como Steve Jobs. E tem um cenário, se tem filho, se não tem filho, né? Se estuda, se faz um mestrado, se cuida do corpo, são poucas horas. E nessas poucas horas, você acompanhar um político que, primeiro, lá no Brasil não tem essa transparência que tem na Noruega, né? E é uhum, meio cachondeio, como a gente fala em espanhol, toma um tempo. Você buscar a pessoa que você votou, ver o que ela está fazendo, né? Toma um tempo, e uma necessidade de concentração. De pessoas que passaram não sei quantas horas no trânsito, trabalhando o dia inteiro, né? Filho na escola. Por que a rede social tem tanto apelo? E na entrevista do Dario Amodei, que eu vou passar para vocês, ele fala que ele odeia as redes sociais, ele não usa e ele não leva a sério quem pergunta para ele coisas que viram nas redes sociais. Por quê? Aquilo é aquela forma, é a sauna, né? Tipo, deixa eu entrar e não fazer nada, porque eu preciso, eu não sou uma máquina, embora as pessoas queiram que eu acredite que eu sou. Então, gente, sobra tão pouco tempo para fazer esse é, exercício cívico, embora seja uma coisa que importa. Não para a tua geração, como você falou, mas para um mundo melhor, sei lá, daqui quantas décadas. Mas é tão longe, volto tudo na história do cigarro, na história dos recursos finitos. Está tão longe o outcome disso que se abandona no meio do caminho, entende? Então, por isso que eu falo, o ato de fé é muito importante, tem que ser intencional. Se você uhum, não vai dar para você pegar todas as batalhas, não vai dar para você, eu quero ser uhum. super politizado e também eu vou ser super ecológico e também eu vou ajudar o próximo, porque você vai colapsar, você vai entrar no mesmo processo de multiprodutividade e você vai colapsar. Não esqueça, você é um ser humano, corpo, recurso finito também. Mas aí você tem que escolher qual guerra eu vou pegar. Vou ser mais politizado? Ou vou ser mais defensor de questões de diversidade? Ou eu sou um executivo que venho de um coletivo minorizado, como você falou? O que eu posso fazer nesse meu papel? E do que eu vou abrir mão? Será que vai ser da minha corrida? Que ao invés de eu fazer 3 vezes por semana, eu vou fazer uma? Entendeu? Então, essas coisas, não é fácil, gente, não é fácil a Não, gente viver de acordo com os nossos valores, né? É muito mais fácil ser na manada e ficar reclamando. É que nem a gente fala do é, tempo, né? Que agora todo mundo reclama do calor. Bom, é verão, você vai reclamar do quê? Do frio? Não, né? Mas tem que reclamar? Vou ter que entender assim, como é que eu faço? É normal do ser humano. A gente prefere aceitar os efeitos né? E reclamar. Por isso que o ato de fé é importante, gente. hum. Silêncio. É criar musculatura, né?
Exato, é um Uhum. exercício cívico. Olha, você deu uma boa expressão. A gente exercita o corpo, né? A gente aqui exercita a mente, a gente exercita a solidariedade quando a gente faz algum voluntariado, ajuda alguém. Não precisa nem fazer uma coisa muito elaborada, é o que você falou, pegar um amigo que está precisando e tá ali disponível, né? Mas a gente também tem que fazer exercício cívico de alguma forma, que podem ser em diferentes frentes. É, é. E, só, na coisa política, eu gosto de pensar que tudo é político, né? Tudo. A descarga que você dá, a empresa que você trabalha, onde você vai gastar seu dinheiro, né? Tudo isso é político. Então, eu estou aqui, mas será que eu preciso deixar de fazer alguma coisa ou tudo que eu faço tem uma escolha? Já não tá. É igual quando a gente fala para as pessoas, não, vamos falar de diversidade. Ah, mas agora tem que pensar em mais nisso. Eu falei, não, pera lá. Você já não tem que contratar? Você já não tem que desenvolver? Você já não tem que fazer isso? É Isso, como fazer você isso de uma introduz. maneira diferente, né? Então, será? Hum, Talvez esse esforço todo não seja tão, por bom exemplo, ponto. talvez acho que tudo que a gente faz, ele tem, né? Eu fico pensando assim, ah, tá, tenho um projeto de desenvolvimento de liderança, mas eu quero desenvolver para quê? Como? Quando? Onde? Aí tem um currículo oculto que vai por trás, né? O vendor que eu vou selecionar, a pessoa que eu vou trazer para falar, tudo isso tem uma escolha por trás e que tem um viés político, né? Eu não consigo desvincular uma coisa da outra, assim, eu tenho essa dificuldade, né? Não, bom Ai, ponto. escolhe a batalha, ou você vai para ajudar alguém, ser humanitário, ou você faz política, mas será que fazendo política você já não está ajudando alguém, já não está tendo essa coisa humanitária? Eu acho que passa por entender essas Uhum. interconexões que tem, né? Excelente ponto. Ô, Gilson, quer tirar a câmera e Não, falar? não, vocês conseguem Não, escutar tá, bem tô agora? ouvindo, tô Sim. ouvindo. Não, eu acho que a questão da fé que vocês É. falaram e de pensar que qualquer uma dessas atitudes que possam ser feitas conscientemente, que vocês sabem que vão no coletivo, né, num futuro ajudar uma geração futura, que talvez não seja algo para agora. Eu acho meu único ponto aqui, eu acho que a gente tem que começar a pensar como como isso pode ser traduzido não somente a algo largo prazo, né, longo prazo que vai ajudar gerações futuras, mas como isso vai impactar no dia a dia as pessoas hoje, imediatamente. Porque, infelizmente, a gente já falou isso várias vezes. Nós vivemos cada vez mais no mundo, apesar de todos os valores que as pessoas possam ter, que elas, no final das contas, pensam o que isso vai afetar a minha própria vida no dia a Uhum, dia. uhum. Uhum. Enquanto a gente fizer algo que a gente está fazendo para uma próxima geração, eu não acho que esse coletivo Se vai se mexe. continuar assim, entendeu? Uhum. Vai sempre existir isso. Por que que eu vou estar fazendo isso agora para algo que não vai afetar minha vida hoje? Uhum. E infelizmente, por mais que a gente queira falar, Uhum. mas a pessoa vai fazer isso por causa dos valores que elas têm, lembrar de onde você vem, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que as pessoas ainda pensam no hoje, porque Uhum. me afeta Imediatista. a mim. Uhum. Então tem que ter um pouco Uhum. como conseguir chegar num equilíbrio Equilíbrio, isso aí. no qual as pessoas entendam, É. olha, isso é para o impacto final vai ser um pouco, eu sempre falo, né, da sociedade chinesa, são planos de longo prazo, é para daqui 50 anos, é daqui 100 anos, a gente já está começando a fazer isso agora. Mas como isso impacta o meu dia a dia também? É isso que a gente tem que tentar entender, como chegar nesse equilíbrio que as pessoas vejam os dois resultados. Uhum. Não, você tem razão. Agora, você vê, eu fico pensando, você tem razão no status quo. E eu fico pensando em que momento, ou será que a gente nunca teve, a gente perdeu essa noção de que nós não somos só um, entende? Porque num nível, numa outra camada, a gente deveria fazer essas coisas para outra geração, porque sim, não tem um porque amanhã, não. Porque a gente tem uma responsabilidade, a gente habita no mundo com várias outras pessoas, né? Não é que você é dono da sua casa e dentro da sua casa você faz o que você quer. Você está dentro de um negócio, você está dentro de um condomínio que tem desde o Elon Musk até a pessoa mais pobre da, sei lá, de Kinshasa. E a gente deveria fazer essas coisas porque sim, Uhum. entende? Porque me veio um exemplo, gente, muito nítido isso. Não lembro o contexto, mas era uma corrida dessas de aventura na montanha, sei lá, um negócio assim. E aí tinha a pessoa que estava ganhando na frente, um corredor,
E quando eram os últimos, ela estava ganhando com uma certa distância, tá? E o segundo colocado vinha atrás, mas uma certa distância. E essa pessoa, por uma razão desconhecida, perdeu a rota. Como era um caminho em montanha, ela saiu. Esse segundo colocado foi lá e catou a pessoa de volta, fez alguma coisa assim para a pessoa voltar. Quando ele poderia ter passado e ter ganhado. Porque até o outro voltar, ele já teria coberto a distância. Mas ele fez isso, e o cara voltou, e o primeiro cara ganhou, e ele ficou em segundo. E aí foram perguntar para ele por que ele fez isso, é que eu não lembro exatamente onde foi isso. E quando perguntaram, o mais bonito foi a resposta dele. Ele falou, mas porque é o que tem que se fazer. Então, tipo, ele nem parou para pensar que ele ia ganhar a corrida por um erro que o outro fez. Porque ele não tem culpa que o outro errou. Ele podia aproveitar, mas era o que era o certo a fazer. Então, gente, quando eu ouvi isso aí, eu falei, nossa, é muito louco isso, porque quando a pessoa tem um valor muito claro para ela, então eu acho que uma forma da gente ter, de pensar que no chinês lá 100 anos vista, no presente, óbvio, a gente pode pensar o que me afeta no presente, mas pensar em que valores que eu estou baseando a minha vida. Porque aí você tem que ser coerente com eles. Né? Se você prega uma determinada coisa, você tem que ser coerente. Se você quer que as pessoas sejam justas com você, você tem que ser justo com o mundo, mesmo quando isso te prejudica. Né? Então, eu concordo com o que você está falando, porque a gente está numa sociedade doente e egoísta, em geral. Né? Mas, você foi falando várias frases ditas vieram na minha cabeça, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro. Pois é. Avião caindo, máscara de oxigênio põe em você. Né? Em várias. Tinha uma outra que veio também, não tô lembrando, mas eu falei assim, é tão na cultura, a gente vem de uma cultura de escassez. Isso. Mas de será que escassez, né? Mas se a gente já sabe os recursos, já que eles são finitos, a gente sabe quanto eles são, né? Exato. Teria uma solução aí, mas não, a gente ainda está vivendo numa escassez e poucos que vão acumulando aí, sei lá, por que eles estão acumulando tanto, isso eu ainda não entendo, né? E não de uma distribuição, já que a gente sabe como que muda esse modelo mental, né? O outro ditado era a gente nasce sozinho e morre sozinho. Eu falei, então dito cujo, você nasce sozinho, pariu, deixa lá, você vai, né, fry, você não precisa de ninguém que te alimenta, você não precisa de ninguém que te proteja, que te aqueça, você não precisa de nada disso, de uma casa, não precisa de nada disso, né? Você vai, mas é uma crença mesmo, né? Uma crença de vibrar nessa escassez. É isso que eu tô aqui, ó. Essa frase que você falou, acho que é muito importante, acho que resume. Hoje a gente ia falar de cidades, né? Mas como uma conversa orgânica, a gente falou do que veio na cabeça. Agora vocês vão ter que me ajudar a dar um título para essa miscelânea de hoje. Mas você usa uma frase que eu acho que é super importante para começar a mudar essa chavinha, que é isso. A gente vive na mentalidade de escassez. E a mentalidade de escassez reforça os comportamentos egoístas. Certo? Se eu estou na festa de aniversário, tem 3 brigadeiros, eu sou a primeira que vou atrás da mesa e vou catar o primeiro, não quero nem saber da criança. Agora, se eu vejo que se na minha cabeça eu vejo que tem 150 brigadeiros lá, eu sou a primeira a pegar e dar para os outros, porque eu sei que vai sobrar para mim. Né? Então, de alguma forma, você tem uma... Como é que é o negócio lá? Tem que dar uma olhada nessa cultura Ubuntu. Não sei se vocês já viram isso, é muito bonitinho. Né? Que eles fazem as coisas juntos, chegam juntos. Mas, enfim, acho que com essa sua frase, a gente... Não sei se a gente faz né? Porque senão nós vamos viajar. E aqui vou deixar uma mais picantinha. Por quê? Quando você falou tudo é política, e eu gostei muito do que você falou, às vezes não é fazer mais, é fazer com outro olhar. Eu também acho um insight bacana. Me veio uma frase que eu não lembro se é do Jung, se é do Oscar Wilde, eu não lembro, busquei na internet, mas a frase é... Como é que era a história? Tudo é sobre sexo, no final das contas. Com exceção do sexo, que é sobre poder. Interessante, né? Legal. Daria um papinho aqui, né? Pode ser o próximo tópico. Pode ser o próximo. Então, tudo na vida é sobre sexo. Menos o sexo, que é igual poder. Que é só... Isso aí, meus queridos. Vamos dar um tchauzinho aqui pro povo, para depois a gente fazer o brainstorm de como nós vamos embrulhar essa verborragia, essa dinâmica aqui de brainstorm, que era um brainstorm a 40 graus. Não dá tchau lá, Edson. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.